meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô fazendo um vídeo, na verdade, que teve uma sintonia muito legal com um amigo barra inscrito aqui do canal. Ele tava falando comigo, Carol, por que você não faz uns vídeos falando sobre curiosidades de singles e coisas do tipo? E foi curioso porque eu tava fazendo um vídeo super rapidinho falando um pouco do single de I've Just Begun, porque eu tinha falado já do That's Where You Take Me, e aí resolvi falar do I've Just Begun, até porque eu acho que eu nunca comentei sobre isso aqui, e acho que os fãs antigos vão lembrar dessa polêmica, e é bom para falar para os novos fãs. E aí puxou um outro assunto que era sobre os singles, os promocionais singles de Israel, que eu tava conversando com o pessoal num grupo de fãs da Britney, inclusive o Alan falou sobre o single de Slave Promo de Israel, e aí as coisas foram linkando. Eu falei, vou fazer um vídeo falando de tudo. Na verdade, eu queria falar que o single de That's Where You Take Me e I've Just Begun, eles foram lendas urbanas na época do Britney e na época do In The Zone. Começando por That's Where You Take Me, que teve boatos, porque naquela época a gente tinha internet, mas a gente não tinha esse acesso rápido e fácil como a gente tem hoje em dia, né? Então tinham esses boatos de singles por aí, só que não tinha como a gente checar isso devido à internet, essas coisas. E aí na época do Britney, o Anticipate foi lançado na França, né, como single, e teve o clipe de Anticipate que eles tiraram do DVD do Live from Las Vegas e lançaram como single físico oficial lá na França. Tanto é que a gente tem todos os singles da França de Anticipate são raríssimos. A gente tem o French Remixes de Anticipate em vinil, o promo de Anticipate, que é uma cartelinha, e o Anticipate Card Sleeve. Por quê? Eles são raros porque todos promocionais lançados na França, apenas na França que foi lançado. Aí passou um tempo, começou a rodar notícias de que a música That's Where You Take Me tinha sido lançada como single nas Filipinas, apenas nas Filipinas, lançando também um single físico de That's Where You Take Me. Aí eles pegaram, o clipe era várias partes de backstage da Dream, que a gente inclusive encontra vários desses vídeos no DVD, no jogo da Britney, Dance Beat, com umas cenas exclusivas de bônus, edições bônus, e que o single tinha essa capa e vinha, aí começou a vir, pelo menos na minha época, tinham duas dúvidas. Tinha gente falando que o single vinha com 5 cards promocionais especiais, mais mídia, mídia interativa, que era o clipe, e tinha pessoas falando que na verdade vinha com o pôster, que a foto era do CD Britney, e que vinha com essa mídia interativa. Eu nunca tive acesso a nenhum, eu nunca vi pessoalmente nenhum colecionador que eu conhecia na época tinha, mas existiam esses rumores. Eu sei que começou a aparecer depois no eBay esse single como oficial, e os preços eram absurdamente exorbitantes. Era $3.000, $5.000, só que era uma coisa que assim, não tinha como você de fato confirmar que era oficial. Muitos colecionadores falavam que era oficial sim, só que era uma coisa oficial das Filipinas. E por ser das Filipinas, naquela época, pra gente era muito difícil obter informações disso. E então ficou esse bafafá, essa confusão, é oficial, não é ou não é, o single existe, o single não existe, por muito tempo. E eu só fui ver esse single, igual eu falei pra vocês, uma vez no eBay, de um cara que falava, um americano, que falava que não, que era oficial, que ele era colecionador e que ele estava desfazendo a coleção, uma coisa assim. E as pessoas pediam fotos e tal, ele colocou as fotos e falou que era oficial. Eu particularmente nunca acreditei que houve um single físico ou um clipe
oficial de That's Why You Take Me. Eu acho que se aconteceu de ter algum clipe rodando lá nas Filipinas, pode ter sido sim do videogame, porque o videogame tava para vender. Então, eles também têm acesso. Então eu nunca acreditei nessa lenda, vamos dizer assim. E na época, sei lá, eu tinha um amigo, Johnny, a gente nunca chegou a acreditar nisso. Passados assim, uns bons anos, eu tenho uma edição dele, entre aspas, eu tenho a edição física, fan-made, do That's Why You Take Me. Já mostrei aqui no canal, inclusive tá no especial Britney, vocês podem ir lá, vocês vão ver ele lá. E aí foi passando o tempo e eu vi no blog de um colecionador de Israel, eu já deixei o site dele aqui, vou deixar de novo para vocês darem uma olhada se vocês quiserem, é bem legal, ele tem muita coisa rara. E ele falou que tem. Aí ele falou assim, não posso confirmar 100%, mas a pessoa que me vendeu falou que era oficial. Só que o dele é o single com o pôster da capa do Britney, e ele falou que vem uma mídia. E a mídia é esse suposto clipe. Aí ele falou assim que não confirma nem desconfirma. E muita gente falando lá nos comentários que aquilo era falso, que nunca existiu. Teve um cara que ele falou que pagou não sei quantos $1.000 no single dele. Mas eu não acredito que o single físico de That's Why You Take Me seja oficial. Eu não acho. Eu acho que é bootleg, eu acho que é fan-made. Eu acho que isso aí nunca foi oficial pela gravadora. E aí, eu vou falar um pouquinho do I've Just Begun e vou fechar com os singles de Israel, porque os de Israel, eles são oficiais. O de I've Just Begun, na época, eu lembro que quando tava na época do In The Zone, aquele auge do In The Zone, que a gente também teve, quando lançou o DVD do In The Zone, que vinha com CD bônus, que tinha Girls and Boys, falaram de uma música chamada I've Just Begun, né? E o interessante dessa faixa do I've Just Begun é que ela ia entrar pra tracklist oficial do CD do In The Zone. Ela foi composta pela Britney e pelo Bloodshy e Avant, que é aqueles produtores maravilhosos que tiveram dedo no Blackout, no In The Zone, no Circus, e na grande maioria dos remixes da Britney. Inclusive os melhores remixes da Britney tem dedo deles lá. Eles são excelentes produtores, vocês com certeza conhecem. E aí, só que aí a gravadora preferiu cortar a música do In The Zone, e aí ela foi colocada em física, né? No físico, no CD do Gracie Hits, né? A gente teve Do Something, I've Just Begun e My Prerogative. Só que nessa época, a música também foi lançada como single digital, né? Vamos dizer assim. E logo em seguida começaram a falar que a Jive também iria lançar em single físico I've Just Begun. Tanto é que tem essa capa. Muita gente acreditou que era o single oficial, né? Foi a mesma história do That's Why You Take Me. Só que I've Just Begun não teve nenhum tipo de clipe, nada do tipo. Realmente foi a música crua. E aí, muitos colecionadores americanos começaram a aparecer com esse single supostamente físico, falando que era oficial, que é esse aqui. Só que foi passando o tempo e não tinha de onde tirar alguma coisa oficial de que aquele single era físico oficial, lançado separado. A única versão oficial que teria dele seria a música, seria que a única versão da música possível tava no Gracie Hits. Aí, só que esse I've Just Begun, ele não teve tanta força, assim, de tanto bafafá, quanto foi o do That's Why You Take Me. Então, as notícias deram uma esfriada. Eu vi alguns para vender no eBay na época, preços assim, né, exorbitantes, e gente jurando que era oficial.
Muita gente se dizendo colecionador da Britney, falando que não, que realmente era real. Inclusive, nessa época que falaram que tinham lançado o single de I've Just Begun físico, falaram que foi lançado também o single de Toxic, do remix de Toxic, o Lenny Bertoldo remix. Que a capa, inclusive, era aquela foto da Britney de Toxic, né? Do clipe, ruiva, com o fundo todo azul. Vários e vários fãs americanos, acho que alguns brasileiros também acreditaram que aquilo ali era oficial. Mas nunca foi oficial, realmente nunca foi. Tanto é que a foto que eles tiraram, se eu não me engano, era do DVD single de Toxic, aquela foto e tal, que aí virou capa. E aí depois de um tempo, isso aí foi perdendo a força, e não só os fãs brasileiros quanto os americanos, pelo menos a grande maioria, começou a acreditar que realmente que não tinha single físico de nenhum dos dois. Que o Toxic Lenny Bertoldo Remix, a gente teria ele apenas nesse DVD, do DVD In The Zone, e o I've Just Begun a gente acha no Greatest Hits. Mas eu lembro que na época foi uma loucura. E às vezes vira e mexe, hoje em dia tem um pouco de discussão. Eu vi isso num post de um menino no Instagram, eu não vou lembrar qual o nome, mas eu vou pegar o print e pôr aqui. E ele teoricamente fala que tem o single físico de I've Just Begun, mas ele logo em seguida fala que é fan-made ou bootleg, uma coisa assim. Então realmente a história do I've Just Begun foi encerrada. A do That's Why You Take Me até hoje tem conversação sobre isso. Sempre fica, tem, não tem, é oficial, não é. Eu particularmente acho que não. E aí outros 3 singles que o pessoal confunde um pouco, mas que esses eu posso falar com vocês com toda certeza que é oficial, são 3 promos de Israel. O de Slave For You, o de Not A Girl e o de Boys. Inclusive esse menino que eu citei aqui da coleção, ele tem os 3, ele é de Israel e ele explica que o single foi promocional lá e realmente existem, é físico e é oficial da gravadora. São absurdamente raros, eles estão passando de R$1.000, R$2.000, fácil. Um tem a capa do VMA de Slave For You, que é o Slave Prom, então isso faz as pessoas, né, os fãs, questionarem, tipo, será que esse trem é real mesmo? Porque pegou uma foto de uma performance, parece uma coisa muito feita em casa, né? Tipo assim, tipo em foto de blog, por exemplo. Não sei se vocês tiveram blogs, mas aí, tipo, eu tinha blog que na época da Britney, que eu era adolescente, eu tinha um blog dedicado pra ela e eu adorava postar também as capas dos singles que eu fazia. Então é como se fosse isso, entendeu? O single parece que é uma capa que alguém foi lá e fez, algum fã foi lá e fez e pegou de Slave porque a música é Slave. Depois a de Not A Girl é uma foto, tá tudo aqui, tô mostrando pra vocês, né? É uma foto do ensaio, preta e branca, não tem nada a ver com o clipe, nada a ver com o photoshoot de Not A Girl. Então muita gente também acha estranho. E acho que também muita gente nunca nem viu esses singles. Eu acredito que muita gente nunca nem viu, porque são raros e bem difíceis mesmo. É coisa de Israel, né? Então, quem iria imaginar que teria singles assim de Israel e que seriam oficiais, né? E pra finalizar tem o de Boys, que eu acho que é o mais bonito. E eu acho que só que todos os 3 saem da lógica dos singles que foram lançados, e das variedades que foram lançadas, né? No vídeo que eu fiz alguns vídeos falando sobre os discos, os singles, as capas de CDs e singles mais diferentes da Britney. Eu coloquei os de Israel lá, tá? Aqui no canal vocês podem assistir. E o de Boys, apesar de ser diferente, eu acho que ficou bonito, porque me lembrou a Dream. Tudo bem que essa foto tem no tourbook da Dream, mas eu acho que bateu muito tanto com a Dream quanto com a música, assim. Acho que não saiu tanto da vibe de Boys, quanto o de Not A Girl e o de Slave, realmente que eles não têm muito a ver. Mas esses 3 são oficiais mesmo. E aí foi isso. Eu vim aqui mais compartilhar isso com vocês, porque me deu nostalgia. Então, e também queria mandar um beijo pro Thiago,
que a gente teve essa sincronia aí. Um beijo pra você. E foi legal poder compartilhar isso com vocês e falar um pouquinho dos singles da Britney e também dessas polêmicas, dessas lendas urbanas que era tão gostoso na época e que a gente ficava igual detetive atrás, tentando descobrir e correndo atrás dos singles e pensando em aumentar a coleção. É sempre muito bom fazer esse tipo de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Sobre a história de qualquer um desses, vocês já conheciam? Vocês estão conhecendo agora? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra mim que eu quero muito ouvir a opinião de vocês, tá bom? É isso. Beijo pra vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo.